Tudo bem com você? No meu curso de Inteligência Financeira Bíblica, eu tenho 3 aulas intituladas Arquivos Bíblicos de Prosperidade, partes 1, 2 e 3. E na terceira parte desta aula, eu apresento um arquivo de número 25 e que é muito importante para você que está assistindo esse vídeo hoje. O arquivo de número 25, o arquivo bíblico de prosperidade número 25 é ter sua casa própria. E nesse vídeo eu quero dar a você, com base na Bíblia, com base também na experiência de pessoas que já chegaram lá, dicas para você correr atrás do seu sonho da casa própria, não é? E para que você possa, obviamente, enquanto realiza esse sonho, pagar a menor taxa de juros possível. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a importância de se ter uma casa própria. Eu vou ler para você o que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4. Eu vou ler na nova versão, na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB. Com sabedoria é que se constrói uma casa. Com entendimento, ela é consolidada. Com experiência, enchem-se seus cômodos de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Em primeiro lugar, aqui é dito que para construir-se uma casa é necessário de sabedoria. Se você tiver dinheiro, mas não tiver sabedoria, você vai jogar dinheiro fora. Então, além de dinheiro, você tem que ter o quê? Sabedoria. E é com entendimento é que a casa é consolidada. Se você entende, não é? Quanto à jornada de trabalho de um pedreiro, de um pintor, você pode cobrar algumas coisas caso elas não estejam sendo entregues no devido tempo. Então, sabedoria e entendimento. E com experiência, que é o terceiro tópico, diz que com experiência você enche os seus cômodos de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Deus não quer apenas que você tenha uma casa própria por ter. Ele quer que você tenha uma casa própria para que você desfrute do melhor que Deus tem a lhe oferecer. Então você percebe que Deus deseja sim que os seus filhos tenham a sua casa própria, né? Para que tenham uma vida mais digna, possam sair do aluguel, possam sair da casa de um familiar. Então ter a casa própria deveria ser um dos seus principais alvos financeiros, né? Para você não pagar mais aluguel, não morar mais com parentes, né? Isso deveria ser assim um grande foco no qual você deveria se concentrar. Eu vou dar para você agora 4 dicas para que você possa conquistar a sua casa própria. A primeira dica: se não tiver o valor à vista para comprar a sua casa, tenha em mãos pelo menos 30% do valor para financiar o restante. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que a sua casa que você queira comprar ou possa comprar agora custa 300 mil reais. O bom seria você ter 30% desses 300 mil reais guardado numa conta poupança ou utilizando o seguro-desemprego, não importa, não é? E aí, se você der esses 30 mil de entrada no banco, o que vai acontecer? Você vai financiar 210 mil. A quantidade de juros vai ser bem menor. Faça essa simulação. Em qualquer site de qualquer banco, você pode fazer a simulação. Olha, se eu der tanto de entrada, quanto eu vou precisar pagar depois? Quanto será o juro? Então essa simulação é importante. Você não pode deixar de ganhar dinheiro, digamos assim. Porque se você financiar todo o valor da casa, você vai perder muito dinheiro. Tá? Então 30% do valor para você dar de entrada no banco ou para a pessoa que vendeu a casa e financia os restantes 210 mil, digamos assim, o restante da casa, tá bom? A segunda dica que eu dou para você é a seguinte: se você não for financiar uma casa, você também pode construir. Você pode ter um terreno
né? E ter dinheiro para construir. Agora aqui eu vou lhe dar uma dica, um macete muito interessante que eu aprendi com um amigo meu, o nome dele é Newton, ele é esposo da doutora Josi, em Vitória, no Espírito Santo. Né? Eles moram lá naquela região, são grandes amigos meus, e um dia o Newton, que é dono de uma corretora, ele me falou o seguinte: Leandro, a melhor coisa a se fazer quando vai construir uma casa é você, quando tiver o terreno, tiver um dinheiro seu para construir o esqueleto da casa. E aí você financia apenas, não é, os detalhes, diríamos assim, né? Financia os acabamentos. Por quê? Você vai pagar uma taxa de juro bem mais baixa e vai pagar a sua casa em bem menos tempo. Então essa é uma sacada interessante, né? Se você é uma pessoa que planeja construir, então, e não tem dinheiro para construir, pelo menos guarde do seu dinheiro a construção do esqueleto da casa e depois, não é? Os acabamentos, que até são mais caros do que o próprio esqueleto da casa, aí sim você financia esses acabamentos. Você vai deixar de perder muito dinheiro com os juros que os bancos acabam nos cobrando, né? E quanto a isso, aqui agora eu cito a dica de Jesus. Antes de você começar a construir sua casa, já que você tem um terreno, você tem que avaliar, né, fazer os cálculos e ver se você realmente tem dinheiro. A grande maioria das pessoas acaba dizendo que pensam em gastar numa casa um valor e acabam gastando 2 ou 3 vezes mais. Então, para evitar isso, você não pode se vislumbrar com todos os acabamentos disponíveis nas lojas, né? Você tem que ter um foco. Eu quero uma casa confortável, que tenha isso, 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 mas eu não quero me vislumbrar tanto, porque senão eu vou gastar 2 ou 3 vezes mais dinheiro. Então aqui vem a questão do planejamento. Se você planeja, se você pode sim conquistar a sua casa própria. Vou ler então para você Lucas 14, 28 a 30, vou ler na tradução da Bíblia Viva. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? É isso que Cristo quer que façamos, né? Antes de você construir uma casa, verifique, faça os cálculos para ver se você tem como arcar com o seu compromisso. De outra forma, só poderá completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. É uma coisa comum que ocorria nos dias de Jesus e pode ocorrer em nossos dias, né? Você começa uma casa, um empreendimento, fala para os amigos, mas como você não fez um cálculo para saber se conseguiria concluir a casa no prazo estipulado, você percebe que faltou dinheiro bem antes do tempo. Então você não pode fazer uma casa, construir, comprar um terreno, ou até mesmo financiar uma casa sem se utilizar desta palavra planejamento. Tá? É o que Cristo ensina, é o que a Bíblia ensina. Terceira dica para você conquistar a sua casa própria. Você poderá investir num terreno, deixá-lo valorizar por um tempo e depois, com a venda deste terreno, você pode comprar uma casa. Dê preferências a terrenos que tenham, diríamos assim, um futuro comercial. Se você um dia comprar um terreno, compre um terreno em que você veja a possibilidade de crescer um comércio ali. De alguém querer, nesse terreno, construir um mercado, um shopping, porque esse terreno vai supervalorizar e aí você vai ter dinheiro para comprar outros terrenos ou outro terreno e construir a sua casa. Então essa é uma dica interessante, esse é um investimento que você pode fazer. E a quarta dica para você adquirir a sua casa própria: compre uma casa, um apartamento na planta. Por que que isso é importante? Além de você pagar bem mais barato pelo seu apartamento quando ele está na planta, quando ele é concluído, ele já está valendo mais do que o valor que você pagou. E o que que isso significa? Que você entrou numa casa, entrou num apartamento ganhando dinheiro. Esse é um dos segredos das pessoas prósperas. Elas investem de tal forma que elas fazem
o dinheiro trabalhar para elas, né? Agora é óbvio que para você poder construir uma casa, você precisa conhecer construtoras, pessoas sérias que trabalhem com isso. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso, pessoas cristãs, muito sérias, em alguns lugares do Brasil. Tá? Eu não vou divulgar todas essas pessoas, porque eu até tenho que entrar em contato com algumas delas para eu saber se elas continuam nesse trabalho. Mas aqui na região do Vale do Paraíba, existe uma empresa muito séria, de um irmão da igreja, que ele tem feito empreendimentos muito interessantes, que têm sido bons, não só para ele, mas para aqueles que sonham com a sua casa própria ou com o seu apartamento. E eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, né, o link. No Instagram, se você quiser acompanhar e ver o trabalho dele, é @saviv, SAVIV, e aí underline embaixo e depois incorporadora, tá? Saviv, o V mudo, underline incorporadora. E o site saviv.net.br, repito, saviv.net.br. Esse tipo de pessoa cristã, comprometida com o trabalho, comprometida com prazos, pode ser um instrumento de Deus para você construir a sua casa própria. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que você possa conhecer mais, e desejo que seja com este irmão ou não, ou você escolha uma outra forma de adquirir a sua casa própria, das dicas que eu dei aqui neste material, que você seja muito abençoado por isso, que você seja ricamente abençoada por isso, porque Deus quer que todos os seus filhos tenham a sua casa confortável, que esta casa seja um centro de influência para o bem da família, dos vizinhos, da sociedade. Busque em Deus, fala com Ele, pede para Ele lhe ajudar a ter os recursos e a sabedoria necessária para você planejar-se a fim de realizar o seu sonho da casa própria, tá bom? E caso você queira descobrir mais sobre finanças à luz da Bíblia e destravar a sua mente em relação a este assunto, vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo para o meu curso de inteligência financeira bíblica. Graças a Deus, muitas pessoas nunca mais passaram a ver o dinheiro da forma como viam antes por causa deste curso. Eu creio que pode mudar bastante coisa na sua vida. Se for do seu interesse, o link também estará aqui na descrição do vídeo. Obrigado por você ter acompanhado o vídeo de hoje. Em breve nós voltaremos aqui a tratar desse tipo de assunto, entre muitos outros que abordamos aqui no nosso canal. Que Deus te guarde e até uma próxima.